Administração de marketing. Critérios. O objetivo da microsegmentação é analisar a diversidade das necessidades dos diferentes grupos de compradores no interior dos produtos mercado identificados pela análise da macrosegmentação. O objetivo da microsegmentação é identificar grupos de compradores que procuram o mesmo conjunto de atributos, segundo os seguintes critérios: geográfica, localização física do target, país, estado, cidade, região, microrregião, densidade, etc., onde um mercado é dividido em unidades territoriais, como cidades, concelhos, regiões, bairros, etc. Esta é uma forma muito comum de trabalhar. As grandes empresas que têm forças de vendas, normalmente distribuem regiões específicas a cada um dos vendedores, independentemente de combinarem este critério com o outro. Ainda em termos geográficos, é possível fazer segmentação por zonas climáticas, proximidade ou afastamento do mar, tipo de relevo, etc. Demográfica. Envolve dividir o mercado com base em características da população. Este critério segmenta os consumidores de acordo com variáveis como idade, rendimento, sexo, tamanho da família, religião, escolaridade, ocupação, etc. O exemplo das fraldas descartáveis é interessante, pois coloca em evidência a criação de oportunidades de negócio através da segmentação. Encontramos atualmente no mercado fraldas para menino ou menina, critério gênero, para diferentes fases de crescimento, critério idade, e para diferentes preços. Psicográfica. Diz respeito ao comportamento, estilo de vida, personalidade, extrovertido, conservador, impulsivo, tímido, rude, etc. A classe social exerce uma profunda influência nas decisões de consumo relativamente a automóveis, vestuário, móveis, lazer, práticas culturais, frequência de lojas e outros locais, etc. O estilo de vida tem a ver com o modo distintivo e característico de fazer as suas escolhas. Comportamental. Classifica as pessoas de acordo com sua disposição para comprar, motivação e atitude. É um critério de segmentação que tem a ver com o comportamento do consumidor perante o produto. Ocasião de compra. É muito comum estabelecer-se uma distinção entre as chamadas viagens de trabalho e viagens de lazer, pois o comportamento é obviamente diferente. Pois quem viaja em trabalho privilegia nas suas escolhas por exemplo, uma companhia aérea que lhe proporcione uma minimização da perda de tempo em viagem, enquanto quem viaja em lazer irá certamente privilegiar o preço, não se preocupando tanto com as eventuais escalas que seja obrigado a fazer. Benefícios procurados. Para um mesmo produto, as motivações de compra dos consumidores podem apresentar muitas diferenças. Por exemplo, na compra de uma pasta de dente, pode haver quem procure o tratamento das gengivas, ou o branqueamento, ou o sabor, ou ainda o preço baixo. Estas diferentes motivações podem dar lugar à criação de produtos especificamente destinados ao grupo que apresenta cada uma destas preocupações e eventualmente, até a combinação de algumas delas. Utilização. O volume ou taxa de utilização pode ser um critério que dê origem à identificação de grupos de clientes específicos. É muito normal, sobretudo nos negócios entre empresas, B2B, que os clientes com maior volume de compra beneficiem de condições especiais. Tornou-se igualmente muito comum o prêmio de fidelidade para consumidores individuais, incluindo até a emissão de cartões de fidelidade, alguns deles personalizados. Atitudes. Relativamente a um produto existem sempre atitudes diferentes por parte dos potenciais consumidores. Assim, existem aqueles que desconhecem o produto, aqueles que apenas conhecem a sua existência, outros que já estão bem informados mas a quem o produto não interessa e os que estão bem informados e a quem o produto interessa, e ainda aqueles que estão desejosos de o adquirir no futuro próximo. Todas estas atitudes podem dar origem a programas de marketing específicos. E uma extensão das informações, transações, habilidades, facilidade com que as firmas entram e saem do mercado. Características a que deve obedecer um bom segmento de mercado. Segmentado o mercado, interessa saber se todos os segmentos são vantajosos para a empresa. Então há que escolher os mais atrativos, os que melhor se ajustam à empresa e ao produto. Assim, deve obedecer às seguintes características: homogeneidade.
O segmento deve ter um conjunto de características que são comuns a todos os elementos que o compõem. Se o segmento de mercado for homogêneo, possibilitará apenas uma forma única de atuação da empresa perante ele. Mensurabilidade. Devem existir dados estatísticos sobre o segmento de mercado. Exemplo: recorrer a estudos de mercado. Acessibilidade. O segmento deve ser utilizado de modo prático, escolhendo os canais de comunicação e distribuição que permitem atingi-lo da melhor forma. Substancialidade. O segmento deve ter uma dimensão tal que proporcione uma exploração rentável. Note-se que pode ser admissível ter um segmento de mercado com apenas um consumidor, se este tem necessidades específicas, exemplo: indústria aeronáutica, etc. Identificação de segmentos-alvo. Sempre que se segmenta um mercado, é-se confrontado com a necessidade de avaliar os diferentes segmentos identificados. São 3 os fatores de avaliação principais: dimensão e crescimento do segmento. A dimensão do segmento tem de estar de acordo com a dimensão da empresa. Assim, uma grande empresa pode operar à escala nacional e internacional, enquanto uma PME tem de se limitar à dimensão da sua escala de valores. Naturalmente que, em termos de resultados líquidos, ambas as situações podem vir a ser altamente compensadoras. Podem haver segmentos que possuam uma dimensão demasiado grande e tenham de ser, por essa razão, não considerados. Inversamente, um segmento pode ter uma dimensão demasiado pequena para que valha a pena trabalhá-lo e não ser assim considerado interessante. Quando um segmento está em crescimento, a empresa tem que tomar esse facto em consideração e perceber se tem ou não capacidade de dar resposta a esse crescimento. Quando um mercado está no início do seu ciclo de vida, normalmente, a segmentação é ainda bastante incipiente e apenas à medida que o mercado vai evoluindo a segmentação vai sendo mais apurada. Grau de atratividade dos segmentos. Torna-se também necessário analisar o grau de atratividade dos segmentos identificados. Exemplos: segmentos onde existia uma concorrência muito forte podem ser de pouco interesse, visto que exigiriam, certamente, um investimento muito grande. Segmentos onde as barreiras à entrada sejam pouco relevantes, perdem muito do seu interesse, pois a curto ou médio prazos a empresa ver-se-á confrontada com concorrência direta. Segmentos de mercado onde existam produtos substitutos em abundância são também pouco interessantes, ainda que possam ter uma dimensão e crescimentos razoáveis. O segmento dos jovens para produtos de lazer é um segmento difícil, dado que os jovens têm muitos centros de interesse, todos eles a funcionar como produtos substitutos uns dos outros. Outro fator de análise diz respeito ao poder de negociação dos clientes. Segmentos de mercado nos quais clientes possuam fraco poder de negociação direta são mais atrativos. As grandes empresas, os organismos públicos ou as grandes centrais de distribuição são clientes com elevado poder negocial e para os trabalhar torna-se necessário possuir uma estrutura capaz de enfrentar esse poder de negociação. Finalmente, um ponto a levar também em consideração diz respeito ao poder negocial dos fornecedores e à sua fiabilidade. Para tomar a decisão de servir um segmento torna-se necessário avaliar os fornecedores necessários para tal. Por exemplo, um supermercado decide trabalhar o segmento dos apreciadores de vinhos e investir num alargamento em largura e profundidade do seu sortido. Terá, para isso, de garantir a sua relação com os fornecedores, para que o estoque não apresente rupturas nem grandes variações de preços. Objetivos e recursos da empresa. Mesmo que um segmento seja atrativo pela sua dimensão, é ainda necessário avaliar os objetivos e os recursos que a empresa possui. Pode acontecer que certos segmentos tenham de ser abandonados, não porque sejam intrinsecamente maus, mas porque não correspondem aos objetivos da empresa. Estratégias face à segmentação. Então, podemos definir as seguintes estratégias face à segmentação. 1. Estratégia de marketing diferenciado. Este tipo de estratégia é caracterizado por um único produto para todos os segmentos, uma única forma de distribuição, uma única forma de comunicação, uma única embalagem. 2. Estratégia de marketing diferenciado. Reconhece os segmentos que contemplam os diferentes produtos, as diferentes formas de distribuição, as diferentes formas de comunicação, as diferentes embalagens. 3.
Estratégia de marketing concentrado. Perante os diferentes segmentos, a empresa opta por abdicar de uma pequena posição num grande mercado, a favor de uma grande posição no pequeno mercado. Desenvolvimento do mix de marketing. Mix de marketing, ou composto de marketing, é o conjunto de ferramentas de marketing que a empresa utiliza para perseguir seus objetivos de marketing no mercado-alvo. Essas ferramentas são classificadas em 4 grupos amplos, denominados os 4 Ps do marketing: produto, preço, praça, ou ponto de venda, e promoção, do inglês product, price, place and promotion. As variáveis específicas de marketing sob cada P são mostradas na figura a seguir. A figura mostra a empresa preparando um mix de ofertas de produtos, serviços e preços, utilizando um mix de promoção, formado por promoção de vendas, publicidade, força de vendas, relações públicas, malha direta, telemarketing e internet, para alcançar os canais de distribuição e os clientes-alvo. Desenvolvimento do mix de marketing. Traduzidos do inglês, os 4 P são definidos como: Product, produto. O produto deve, com obrigatoriedade, ser o produto desejado pelo cliente, dentro das suas expectativas e que satisfaçam as suas necessidades. Price, preço. O cliente procurará um preço justo, que não deve ser nem muito elevado, de modo que o cliente considere que não vale a pena comprá-lo, nem tão baixo que o leve a pensar que há algo de errado com o produto, a ponto de recusá-lo. Place, ponto ou distribuição. O produto desejado com um preço justo deve estar ao acesso do cliente, isto é, num local em que ele possa comprá-lo no momento que desejar. Promotion, composto promocional. Há um provérbio popular que diz: a propaganda é a alma do negócio. E, realmente, ele tem toda a razão, pois se não divulgarmos o produto aos clientes, eles não saberão da sua existência e não poderão adquiri-lo. Composto de marketing. O composto mercadológico foi formulado primeiramente por Jerome McCarthy em seu livro Basic Marketing, 1960, e trata do conjunto de pontos de interesse para os quais as organizações devem estar atentas se desejam perseguir seus objetivos de marketing. O composto é dividido em 4 seções frequentemente chamadas dos 4 Ps. Elas são: produto, preço, praça, ponto de venda / distribuição, e promoção. O mix de marketing se divide em 4 Ps, que são formas de influência sobre os canais de comercialização e dos consumidores finais, que correspondem aos 4 Cs do cliente. Produto, cliente. Tudo que se refere ao produto ou serviço em si, como formulação física, características, produção, qualidade, marca, design, embalagem, etc. Preço, custo, política de preços, descontos, e formas e prazos de pagamento. Praça, conveniência. Tarefas necessárias para apresentar o produto ou serviço ao consumidor, para que ele possa comprá-lo e consumi-lo. Canais de distribuição, cobertura, variedades, locais, estoque, transporte. Promoção, comunicação. Todas as tarefas de comunicação que visam promover o consumo do produto ou serviço. Promoção de vendas, publicidade, força de vendas, relações públicas, marketing direto, propaganda. Os 4 fatores do mix de marketing estão interrelacionados. Decisões em uma área afetam ações em outra. Para ilustrar, o projeto de um mix de marketing certamente é afetado pelo fato de a empresa escolher competir com base no preço ou em um ou mais fatores. Quando uma empresa depende do preço como ferramenta competitiva primária, os outros fatores devem ser desenhados para dar suporte a uma estratégia de preço agressiva. Por exemplo, a campanha promocional provavelmente será construída em torno de um tema de preços baixos. Em uma concorrência fora da área de preço, entretanto, as estratégias de produto, distribuição e / ou promoção vêm na frente. Por exemplo, o produto deve ter características que justifiquem um preço mais alto, e a promoção deve criar uma imagem de alta qualidade para o produto. Preço. Processo de definição de um preço para o produto, incluindo descontos e financiamentos, tendo em vista o impacto não apenas econômico, mas também psicológico de uma precificação. O responsável por essa área deve cuidar da lista de preços e passar aos vendedores os descontos por quantidades adquiridas e, principalmente, se o preço será competitivo diante da concorrência.
Para o cliente, o nosso preço deve oferecer a melhor relação entre custo e benefício, também conhecida como os 4 Ps, mas não tem nada a ver com o que acontece com o produto em si, mas sim: produto base mais serviço, necessidades alargadas. Distribuição. Preocupa-se com a distribuição e refere-se aos canais através dos quais o produto chega aos clientes, inclui pontos de vendas, pronta entrega, horários e dias de atendimento e diferentes vias de compra. Além disso, o responsável por essa área deve saber exatamente que canais de distribuição utilizará, o seu tamanho e a área geográfica que será coberta logisticamente. Para o nosso cliente, a sua distribuição deve ir ao encontro das necessidades e maior conveniência do mesmo. Essa variável abrange o estudo dos canais de distribuição. Existem muitas formas de distribuição de um produto ou serviço, mas as principais são distribuição direta e distribuição indireta. Distribuição direta é quando o produtor do serviço ou produto vende diretamente ao consumidor. Exemplos claros são as famosas lojas de fábrica e os próprios prestadores de serviço que executam o serviço diretamente ao consumidor, como os cabeleireiros e dentistas. A distribuição indireta é quando o produtor utiliza-se de distribuidores para vender o produto ou serviço ao consumidor, que são os casos de supermercados, conveniências e até as próprias livrarias. Comunicação, promoção, inclui a propaganda, publicidade, relações públicas, assessoria de imprensa, boca a boca, venda pessoal e refere-se aos diferentes métodos de promoção do produto, marca ou empresa. Os profissionais de marketing usam estas variáveis para estabelecer um plano de marketing. Para o plano de marketing ser bem-sucedido, a estratégia traçada para os 4 Ps deve refletir a melhor proposta de valor para os consumidores de um mercado-alvo bem definido. A administração de marketing é a aplicação prática deste processo. O marketing de serviços conta ainda com outros componentes no seu marketing mix: pessoas, processos e suporte físico. As estratégias são necessárias para se combinar métodos individuais, como publicidade, venda pessoal e promoção de vendas em uma campanha coordenada. Além disso, as estratégias promocionais devem ser ajustadas quando um produto se move dos estágios iniciais de vida para os finais. As decisões estratégicas também devem ser tomadas com relação a cada método individual de promoção. Os 4 fatores do marketing mix estão interrelacionados. Decisões em uma área afetam ações em outra. Para ilustrar, o projeto de um mix de marketing certamente é afetado pelo fato de a empresa escolher competir com base no preço ou em um ou mais fatores. Quando uma empresa depende do preço como ferramenta competitiva primária, os outros fatores devem ser desenhados para dar suporte a uma estratégia de preço agressiva. Por exemplo, a campanha promocional provavelmente será construída em torno de um tema de preços baixos. Em uma concorrência fora da área de preço, entretanto, as estratégias de produto, distribuição e/ou promoção vêm na frente. Por exemplo, o produto deve ter características que justifiquem um preço mais alto, e a promoção deve criar uma imagem de alta qualidade para o produto. Cada elemento do mix de marketing contém infinitas alternativas. Por exemplo, um produtor pode fazer e colocar um ou muitos produtos no mercado, e eles podem estar relacionados entre si ou não. Os produtos podem ser distribuídos pelos atacadistas, para varejistas sem o benefício de atacadistas, ou até mesmo diretamente para o consumidor final. Finalmente, das várias alternativas, a administração deve selecionar uma combinação de fatores que vão satisfazer os mercados-alvo e atingir os objetivos de marketing da organização. Plano de manobra de marketing mix. Esta etapa da estratégia de marketing é fundamental, pois será importante considerar a importância relativa que terá que ser concedida a cada uma das variáveis de marketing mix. O gestor de marketing deverá definir qual a melhor combinação possível entre as variáveis de marketing mix, considerando os recursos financeiros disponíveis e a necessidade de obter vantagens comparativas face aos concorrentes. Os principais tipos de prioridades que se podem fixar numa estratégia de marketing são os seguintes: escolha de produtos, escolha de segmentos de mercado-alvo, escolha de alvos, escolha de fontes de volume prioritário,
Ponderação dos meios de ação de marketing. Escolha do motor da estratégia de marketing mix. Marketing mix baseado na política de produto. Inovação tecnológica. Superioridade qualitativa. Especialização. Marketing mix baseado numa política de preço de acordo com o posicionamento. Escolha de preço premium. Escolha de preço agressivo. Marketing mix baseado numa política de distribuição ou da força de vendas. Força de vendas mais numerosa ou mais qualificada. Presença mais alargada ou mais atrativa no ponto de venda. Estratégia push. A administração do marketing. As empresas orientadas para o marketing guiam-se pela seguinte forma de agir e pensar. Procuram inteirar-se do que seus clientes desejam e oferecem exatamente o que eles querem. Fazem isto antes dos seus concorrentes e de forma que os seus produtos se tornem diferentes e atrativos para os clientes. Assim, terão clientes satisfeitos e, tendo clientes satisfeitos, terão clientes fiéis. De acordo com Kotler, as empresas orientadas para o marketing têm uma preocupação constante com os desejos dos clientes. Quando esses desejos mudam, as empresas procuram evoluir, orientando-se pelo que os clientes querem, buscando formas que possam atendê-los. Devido à existência de um mercado cada vez mais competitivo no Brasil, as empresas, de uma forma geral, assim como os vários tipos de organização, a exemplo das escolas, precisam estar constantemente preocupadas com os clientes. Se não puderem atendê-los, um concorrente poderá fazê-lo, e, então, os competidores serão os vencedores. Variáveis utilizadas em uma análise do ambiente. Em uma análise é importante considerar uma série de variáveis, todas com o mesmo nível de importância, dependendo somente das características do mercado e do produto ou serviço em questão, pois pode variar de um levantamento para outro, de acordo com suas características. A análise ambiental é composta de diversas etapas. A análise microambiente de marketing envolve variáveis controláveis, como fornecedores, consumidores, concorrentes e intermediários de marketing. Segundo Kotler, as principais variáveis a serem consideradas são: variáveis econômicas, são considerados aqui os fatores econômicos que envolvem o mercado em estudo. Deve ser levantado até que ponto as variações na economia podem comprometer positiva ou negativamente o mercado onde a organização atua ou pretende atuar. Variáveis demográficas, é importante monitorar a população, pois as pessoas representam o mercado. Podem ser consideradas, por exemplo, variações no número de casamentos e de filhos de uma determinada população, ou ainda o tamanho e a taxa de crescimento da população em diferentes cidades, regiões e nações, distribuição etária e composto étnico, níveis educacionais, faixa etária, etc. Variáveis culturais, dizem respeito ao grau em que a cultura de um mercado pode comprometer a aceitação de um determinado produto ou serviço. Elas envolvem culturas, subculturas, comportamento, influência das religiões, crenças, grau de tecnologia, etc. Variáveis tecnológicas, principalmente nos dias atuais, quando a tecnologia evolui constantemente e quase que diariamente, este setor deve ser considerado em qualquer análise de ambiente. As mudanças e as facilidades de acesso à tecnologia fazem com que um produto se torne obsoleto rapidamente. Variáveis político-legais, as mudanças do ambiente político, que ocorrem constantemente, e das leis, principalmente no Brasil, devem ser vistas com grande atenção, pois elas podem inviabilizar um produto, serviço ou empreendimento. Sistema de informações em marketing. Para estruturar e manter em pleno funcionamento um plano de marketing, é fundamental que se estruture um sistema de informações. Ele fomentará os responsáveis pelo marketing com informações para que sejam tomadas decisões baseadas na realidade do mercado. A utilização do sistema de informações em marketing faz parte de uma atividade constante de análise de mercado. Segundo Kotler, um sistema de informações de marketing compõe-se de pessoas, equipamentos e procedimentos para coletar, selecionar, analisar, avaliar e distribuir informações que sejam necessárias, oportunas e precisas para os tomadores de decisões. Costuma-se dizer que a informação é a matéria-prima do marketing.
E um sistema de informações de marketing é um processo contínuo, em que dados e informações são colhidos, processados e armazenados para ser necessárias, são desenvolvidas através de registros internos da empresa, atividades de inteligência de marketing, pesquisa de marketing e análise de sistemas de apoio às decisões. Componentes: Sistema de registros internos. São relatórios sobre pedidos, vendas, preços, níveis de estoque, contas a receber, contas a pagar, etc. Sistema de inteligência de marketing. É um conjunto de procedimentos e fontes usados por administradores para obter informações diárias sobre os desenvolvimentos pertinentes no ambiente de marketing. Geralmente buscam inteligência de marketing em livros, jornais e revistas técnicas, conversando com consumidores, fornecedores, distribuidores, funcionários da própria empresa, etc. Sistema de pesquisa de marketing. É o planejamento, coleta, análise e apresentação sistemática de dados e descobertas relevantes sobre uma situação específica de marketing enfrentada pela empresa. É possível citar as pesquisas quantitativas de marketing, que são pesquisas primárias com o objetivo de obter números ou relações numéricas, como o número de pessoas que preferem um produto em detrimento de outro. E as pesquisas qualitativas de marketing, que são pesquisas exploratórias que visam levantar conceitos dos entrevistados com relação a um tema, as necessidades e o comportamento dos consumidores. O marketing não cria necessidades, mas apenas as identifica, para que possam ser satisfeitas, com soluções adequadas. Primeiramente, é importante salientar a diferença que existe entre necessidade e desejo. Enquanto necessidade é um estado de privação de alguma satisfação básica, desejo é algo que as pessoas buscam satisfazer, embora o objeto de desejo não vise suprir uma necessidade básica. Por exemplo, temos necessidade de tomar água e desejo de tomar um suco de laranja de uma determinada marca ou um bom vinho. Necessidade é tudo aquilo que deve ser satisfeito, caso contrário causará algum tipo de indisposição naquele que a está sentindo. Se alguém sente frio, somente se satisfará com um agasalho ou algo que o aqueça. Nesse caso, tem-se alguém com uma necessidade bem definida. Fatores que influenciam o comportamento do consumidor. Todos nós, enquanto consumidores, somos influenciados por uma série de fatores que nos levam à decisão sobre o que comprar. Segundo Kotler, são 4 os principais fatores, comentados a seguir. Fatores culturais. Os fatores culturais exercem a mais ampla e profunda influência sobre o comportamento do consumidor. Os papéis exercidos pela cultura, subcultura e classe social do comprador são particularmente importantes. A cultura envolve valores, percepções, preferências e comportamentos familiares. As subculturas envolvem as nacionalidades, religiões, grupos raciais e regiões geográficas. As classes sociais são divisões relativamente homogêneas e duradouras de uma sociedade, e não refletem somente a renda, mas também outros indicadores como ocupação, nível educacional e área residencial. Costuma-se dizer que o homem é produto do meio, ou seja, tudo que acontece no lugar onde as pessoas vivem influencia diretamente seu modo de agir e pensar. Esta posição não poderia ser diferente no que diz respeito ao comportamento das pessoas como consumidores, em que diversos fatores do meio onde vivem afetam-nas diretamente. Por exemplo, as pessoas que moram nas grandes cidades do Brasil adquirem computadores para uso doméstico por acreditarem que é um bem de grande utilidade. O mesmo computador, porém, não teria a igual utilidade para moradores de uma tribo da África. Fatores sociais. Assim como os fatores culturais, os fatores sociais são decorrentes do meio onde as pessoas vivem, porém com mais proximidade, como grupos de referência, família, incluindo-se aí os papéis e posições sociais. Os grupos de referência compreendem todos aqueles que têm influência direta ou indireta sobre as atitudes ou comportamentos da pessoa. Os grupos que têm influência direta sobre uma pessoa são denominados grupos de afinidade. A família é a organização de compra de produtos de consumo mais importante da sociedade, e a posição da pessoa em cada grupo pode ser definida em termos de papel e posição social. Um papel sugere atividades que se espera que uma pessoa desempenhe, a exemplo do papel de filha, de mãe, entre outros. A posição social está relacionada com o status do indivíduo na sociedade. Fatores pessoais.
Estes fatores envolvem diretamente a pessoa, sua idade, ocupação, condições econômicas e estilo de vida. Tais fatores influenciam muito o consumidor. Os jovens executivos, por exemplo, compram ternos, enquanto jovens atletas adquirem agasalhos esportivos. Fatores psicológicos. As escolhas de compra de uma pessoa são também influenciadas por 4 importantes fatores psicológicos: motivação, percepção, aprendizagem e crenças e atitudes. Muitas vezes as pessoas são motivadas a comprar, ou não, por fatores que não são externos, e sim internos, ou seja, por desejos vindos do seu subconsciente. São os chamados fatores psicológicos. Os homens mais velhos preferem carros com motores possantes, por estes sugerirem masculinidade. Os adolescentes, teens, vestem-se diferentemente dos adultos pelo simples fato de serem diferentes, pois estão em uma fase da vida em que necessitam de autoafirmação e preparação para a vida adulta. Caro aluno, chegamos ao fim desta aula. Obrigado e até a próxima.